Bora analisar o resultado das eleições legislativas em Portugal. Fica aí. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Adriana Ribeiro Maia, esse é o Vida Europa e nesse vídeo de agora a gente vai estar analisando o resultado das eleições legislativas em Portugal. Vocês sabem, né? Eu sou de origem portuguesa, sou neta de portugueses, tenho cidadania portuguesa e recebi o voto pelo correio, mesmo morando aqui na Áustria, mas o meu voto já tinha saído em direção a Lisboa já fazia algumas semanas. E nesse vídeo a gente vai estar conversando sobre o resultado dessas eleições. Vou colocar aqui meu óculos e vamos de tacada no resultado. O primeiro lugar ficou por conta da Aliança Democrática, que é essa coalizão de partidos de direita, obtendo 79 cadeiras do parlamento português. Em segundo lugar ficou o PS, né, o Partido Socialista, que inclusive é o que ainda governa, né, ainda tem o primeiro-ministro, com 77 cadeiras. E em terceiro lugar ficou o partido de extrema-direita, o Chega, com 48 cadeiras. A gente já falou várias vezes aqui, né, no canal, a gente tem vários vídeos onde a gente fala sobre o sistema parlamentarista, sistema político vigente, especialmente nos países membros da União Europeia, o qual Portugal faz parte. E aqui, no caso, o que acontece? Você precisa do que se chama de maioria absoluta. No caso do parlamento português, são 230 cadeiras e há necessidade de ter 116 cadeiras para se formar o que se chama de governo de coalizão. Normalmente, isso é uma regra, é muito importante. Pode haver algum governo de minoria, vamos imaginar aqui, a Aliança Democrática, ela pode fazer um governo de minoria? Pode, mas não é recomendável porque como não tem base o suficiente no parlamento, esses governos de minoria não funcionam ou em casos muito excepcionais. Analisando aqui, né, eu vou ver se na hora que eu fizer a edição eu coloco aqui um gráfico para vocês verem. Existem, na minha opinião, basicamente dois tipos de governo. Ou a Aliança Democrática faz uma coalizão com o Partido Socialista, né, criando uma espécie do que se chama aqui na Europa Central de grande coalizão de direita ou esquerda, se formaria uma maioria, né, o que a gente já falou anteriormente, uma maioria absoluta e faz um governo de coalizão, ou outra possibilidade é a Aliança Democrática fazer coalizão com o Chega. Eu tinha acompanhado nos últimos dias algumas declarações, né, dos líderes da Aliança Democrática dizendo que não queriam fazer coalizão com o Chega, que é o pessoal da extrema-direita. Aqui na Europa, a gente está vendo uma verdadeira muralha conservadora se formando, e parte disso vem em função da insatisfação popular, que começou ainda lá atrás. A gente já falou isso em vários vídeos aqui do canal, né? Das medidas de contenção da pandemia de Covid-19, que fez o aumento do custo de vida aumentar, muito a guerra na Ucrânia, as sanções que foram impostas à Rússia para que conter, né, o Putin na sua, vamos dizer assim, no seu campo de batalha contra a Ucrânia, né, a dependência dos recursos energéticos da Rússia em cima da Europa, tudo isso fez com que o custo de vida aumentasse muito, e especialmente no quesito habitação. No caso de Portugal, eu tive a oportunidade de morar em Lisboa. Eu posso até. Não vou tirar o óculos porque eu tenho que ver aqui a meu teleprompter, o meu teleprompter improvisado. Em 2007, quando eu morei em Lisboa, eu me lembro bem que havia já nessa época uma diferença muito grande de salários. O salário médio aqui na Europa Central, quando eu falo Europa Central, eu estou falando Áustria, Suíça e Alemanha. O salário médio, não existe salário mínimo, tá? Mas o salário médio na faixa de 2.000, 2.200 euros, e em Portugal flutuando entre 600 e 800 euros. E já na época, os aluguéis já eram muito caros. Eu estou aqui, fiz uma pequena pesquisa no Google, e aí está aqui. É possível encontrar imóveis de 1 quarto
a partir de 560 euros. Então, você imagina, né? Se você já tem um salário médio de 600, 700, então você praticamente dá todo o seu salário para pagar aluguel. E o de 2 quartos, de 650 euros. Então, seguramente isso é um grande problema e ao longo do tempo esse problema se intensificou. Por cima disso, vieram os brasileiros. Eu estou vendo aqui que há uma estatística de 400 mil brasileiros que vivem em situação legal em Portugal. Porque o que acontece? Bom, no Brasil a gente já sabe, né, qual é a situação, né? Infelizmente existe uma questão econômica. Muitos brasileiros estão, infelizmente, deixando o Brasil também por questões de segurança, né? Basta fazer vamos dizer assim, basta fazer um, uma pesquisa pelas redes sociais para você ver que a maioria massiva dos brasileiros que estão indo embora por questões de violência, né? Outro fato também que a gente não pode deixar de considerar nesse vídeo está relacionado ao salário. Os portugueses, né, como fazem parte da União Europeia e existe a zona de livre circulação de europeus que chama-se Zona Schengen, o que significa isso? Significa que um português ele pode, por exemplo, trabalhar na Alemanha, trabalhar na França. Por exemplo, existe uma comunidade portuguesa muito grande na Suíça, embora a Suíça não faça parte da União Europeia, mas existem alguns acordos. Por quê? Porque ganha-se mais aqui. Então, os portugueses sobem esses postos de trabalho em Portugal ficam livres e aí vêm os brasileiros, né? Inclusive o governo fez aí acordos, né, no chamado Clube de Língua Portuguesa, fazendo com que os brasileiros, vamos dizer assim, pudessem chegar mais facilmente em Portugal e poder aí trabalhar, simplesmente viver a vida. Só que é o seguinte, existe essa questão do aluguel, que é muito caro, ou seja, a dificuldade dos portugueses, a acessibilidade à moradia, literalmente, os portugueses que não conseguem pagar aluguel, e por cima disso chegam 400 mil brasileiros. Então, isso gera situações de conflito e seguramente muitos problemas, né, entre os portugueses e os brasileiros. Inclusive, há vários relatos aqui nas redes sociais que mostram, né, das imensas dificuldades que, ou seja, esse próximo governo vai ter que achar uma solução. Primeiro, melhorar essa questão, fazer com que a moradia seja mais acessível aos portugueses e depois implementar políticas para que essa relação entre brasileiros e portugueses funcione melhor. Analisando mais uma vez, até para a gente encerrar esse vídeo, é muito complicado aí qual vai ser a formação de governo, não sei se vai ser possível alguma negociação, porque, na minha opinião aqui, a, vamos dizer assim, a coalizão que seria mais adequada, até respeitando o desejo dos portugueses, seria automaticamente a Aliança Democrática com o Partido Socialista. Não sei se isso na prática é possível, ou se não, uma volta mais à direita ainda com o pessoal do Chega, mas também não sei se isso é possível. É claro que, e aí eu falo mais uma vez, eu já falei isso, já comentei, inclusive nos vídeos quando eu falo sobre a Europa Central, sobre a Áustria, até mesmo sobre a Alemanha, que a extrema-direita ela está sempre muito bem posicionada nas intenções de voto para parlamentos nacionais e regionais em função da insatisfação popular. E a extrema-direita consegue muito bem capitalizar isso. Então é isso. Eu fico por aqui. A gente com certeza vai voltar nesse assunto, né? A gente com certeza vai acompanhar os desdobramentos dessa formação de governo, né? Mais uma vez, o sistema parlamentarista é diferente do sistema presidencialista. O sistema presidencialista se vota no candidato, no sistema parlamentarista se vota no partido político e os partidos políticos, nesse caso aqui de Portugal, a Aliança Democrática, ela vai, vamos dizer assim, vai ter que negociar, né, para ver qual o possível governo que vai vir. E eu fui dar só uma olhada. O líder da coalizão da Aliança Democrática se chama-se Luís Montenegro. Então, nessa constelação aí, ele
vamos dizer, ele é o primeiro-ministro, porque ele é o cabeça de lista, né, da lista Aliança Democrática, né? Vamos ver qual vai ser as negociações, a gente seguramente vai estar aqui acompanhando e seguramente eu vou comentar isso aqui com vocês, tá certo? Muito obrigada pela atenção de vocês, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu sei que é um assunto bastante político, mas é muito importante para que vocês, brasileiros que moram na Europa, brasileiros que moram em Portugal e até mesmo os brasileiros do Brasil, saberem como isso funciona aqui na Europa. Muito obrigada pela atenção de vocês. Se vocês curtem histórias cotidianas Brasil e Europa, não deixe de se inscrever no canal e a gente se vê. Ah, e claro, coisas de YouTube. Inscreve, compartilha e a gente se vê no próximo vídeo.